Olá, minha companhia do Clube do Livro, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vocês que toda semana nos assistem, nos acompanha e com certeza, ansiosamente, aguarda mais um capítulo do Clube do Livro. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o nosso Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro, esta que aqui toda semana te acompanha junto com o estudo desse Clube do Livro. Você bem sabe que eu aqui represento um grupo, né? Então, quem somos nós? Somos o CAC, Kardec, Amor e Caridade, um grupo de estudos espíritas, definido também como um grupo que forma médiuns e médiuns, e que está aí disponível em diversas plataformas e redes. Nós estamos disponíveis no YouTube, nós estamos disponíveis no Instagram, no WhatsApp, e você pode nos acompanhar, pode nos seguir e estar sempre conosco nesses estudos e em outros. E aí sempre te peço, compartilha, manda para seus familiares, amigos, grupos de trabalho. Então, compartilhe o nosso grupo de estudo para que mais pessoas sejam parte dessa comunidade que é o CAC, tá bom? Então, eu represento esse grupo honrosamente nesse trabalho que é o Clube do Livro. E aí, sem muitas delongas, você sabe que toda semana nós estamos aqui nesse estudo à segunda-feira, e hoje nós começamos mais um capítulo, né, que é o capítulo 12, Entre Companheiros. E esse capítulo 12 é dividido em subitens, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, para você que já nos acompanha, sabe que é de praxe essa nossa divisão em 4 itens. Para você que chega aqui pela primeira vez, tem todos os outros capítulos, ou seja, os 12 capítulos anteriores, né? Melhor dizendo, os 11 capítulos anteriores, aqui no nosso canal do YouTube. Então, você pode se atualizar e pode nos assistir. Se também quiser seguir conosco a partir daqui, eu vou sempre relembrando um pouco sobre o que é essa história do irmão Jacob. Então, hoje nós vamos fazer esses 2 itens, incluindo, obviamente, o início do capítulo 12. E a nossa dinâmica de estudo, a gente sempre inicia com uma pergunta provocativa, que é essa introspecção. Se eu estivesse ali nesse capítulo, nesse momento que Jacob vivencia, no capítulo 12. E eu sempre digo que se eu estivesse ali é sempre uma provocação à reflexão, mas também é um spoiler sobre o que vai acontecer ao longo do capítulo. Na sequência, nós fazemos a leitura dos itens do capítulo, que é uma leitura sem intervalos. Depois a gente retorna a esse capítulo fazendo uma reflexão sobre as lições que Jacob traz, e essas reflexões é o meu olhar e a minha leitura, e sempre te lembro que pode de você discordar, concordar ou complementar, e não necessariamente reflete a opinião de todos os membros, de todas as pessoas que pertencem ao grupo CAC, tá bom? Pode ser que algum concorde, discorde, complemente, também está tudo bem, isso que nos faz um grupo evolutivo, que é essa possibilidade da gente concordar, discordar e crescermos juntas e juntos como espíritos eternos que somos. Na sequência, eu trago para vocês um trecho, muitas reflexões, ou seja, dentro desses 2 itens que nós vamos trabalhar hoje, que trecho eu seleciono para vocês, para que a gente possa se imergir nessa reflexão, tá bom? Feita essa apresentação, vamos lá para nosso se eu estivesse ali. Então, diante dessa perguntinha que eu trago para vocês, se projetem, porque eu me projeto e convido vocês a olhar nessa dimensão que a literatura espírita pode nos trazer, especialmente um livro tão magnífico como esse, que é o livro Voltei, a história do irmão Jacob. E aí eu trago para vocês, se após a morte, você descobrisse que ainda pode continuar servindo, aprendendo e colaborando com o bem. De que maneira gostaria que sua missão prosseguisse no mundo espiritual? E aí, se projete. Bom? Então, vamos lá para o nosso capítulo 12. Vamos fazer a leitura de itens do capítulo 12. Então, o capítulo 12 começa assim. Ele é denominado Entre Companheiros e vamos lá. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante.
Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com nossas tendências e esperanças. Se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho, algemado às realizações escuras, é certo que, igualmente, que a tarefa do homem bem-intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência, e a providência divina favorece em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Meus primeiros contatos com os associados de serviços espirituais cristãos representaram para meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante, as graves imperfeições do meu trato pessoal seguiram avante, lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite dias visitas agradáveis e preciosas. Finalizamos, então, assim, o início desse capítulo 12, Entre Companheiros, e vamos para o item 12.1, Visitas Fraternas, no capítulo 12. Elevado e ditoso com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilhom e Schutz vieram abraçar-me. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não serem precisas em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Aréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. Indagaram bem-humorados de que minhas impressões iniciais na experiência nova e, quando comecei a relacionar surpresas, notei que fazia o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de somenos importância. E Schutz mencionou o júbilo com que se entregava ao serviço de sua rica sementeira, em Matão, e falou das bênçãos que continuava recolhendo na vida espiritual, com tanto entusiasmo que francamente lhe invejei a posição íntima. Guilhom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários, sob a orientação de Ismael, e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. Prometera-me ambos que, em breve tempo, eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Então, nisso, vamos para o item 12.2, ainda no capítulo 12, opinião autorizada. Perguntando a Guilhom sobre quanto o motivo pelo qual não se comunicava mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo, na calma que lhe é peculiar, e falou: Ora, Jacob, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre. Qual acontece conosco, fazem a corrida ao estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares.
Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhe competem. A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa, atentos quando devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório dos nossos pontos de vista. O concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece. E nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Estamos diante de agigantamento esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos o recurso do nosso alcance, em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. E com um sorriso que bem lhe expressa os altos atributos de psicólogo, terminou. É preciso evitar as complicações de nossa mente. E assim finalizamos a leitura desse segundo item e também a leitura dos itens de hoje para o capítulo que iniciamos. E podemos, então, adentrar as lições de Jacob. Então, meus amigos e minhas amigas aqui do Clube do Livro, nós observamos o quanto Jacob nos traz aí ensinamentos nesse capítulo 12, que não é de estranheza até aqui, né? Visto que esse livro realmente é um livro que nos traz muitos ensinamentos. E eu poderia trazer um breve resumo, desculpa, deixa eu beber água, desse capítulo 12, da seguinte maneira. Jacob recebe, ao longo desse capítulo, companheiros, que eu vou retornar aqui, companheiros que trazem a ele ensinamentos. E é bem interessante como, ao receber esses companheiros, Jacob observa, gente, a presença luminosa ao redor da cabeça desses seus irmãos. Isso, ao meu entender, traz para a gente o ensinamento da pureza maior desses espíritos, comparado até mesmo a ele, Jacob, que para você que nos acompanha sabe, para você que inicia aqui, era um espírita quando encarnado, praticante, estudioso, seguidor dos ensinamentos do espiritismo, mas que mesmo assim, ao se despertar nesse mundo espiritual, despertou de maneira ainda aturdida, sem compreender muito, surpreso com muitas coisas do que ele vivencia, e que começa a reconhecer também que muito do que ele sabe foi extremamente importante para que ele fizesse essa transição do mundo carnal para o mundo espiritual, e que também muito do que ele ensinava, muito do que ele praticava, era perceptível aos seus olhos, mas que também muito lhe era novidade, porque mesmo um estudioso, mesmo um praticante da doutrina espírita, coisas lhe eram reveladas que ele ainda não estava esclarecido. E a visita desses companheiros lhe traz justamente esse momento de esclarecimento maior. Quando ele, então, percebe na presença desses companheiros uma evolução e um entendimento desse mundo espiritual e de como esse intercâmbio, que é essa comunicação do mundo espiritual para com o mundo carnal, é desafiante, tanto pelo processo evolutivo desse espírito, que ainda precisa abandonar
as suas impurezas, os seus apegos a esse mundo carnal, especialmente quando ainda é recente, como Jacob nos contou no capítulo anterior, no capítulo 11, de que ele tinha apenas 30 dias de desencarne. Mas também de como isso enfrenta desafios de quem aqui faz o intercâmbio, que são esses médios. Então, isso é muito claro ao longo desse capítulo. Então, por isso que Jacob denomina esse capítulo como Entre Companheiros, porque são companheiros desencarnados e são companheiros do seu trabalho espírita, tá certo? Então, isso traz para ele essa denominação de Entre Companheiros. Depois de eu fazer esse longo resumo, me perdoe, vamos aos ensinamentos que eu aqui separei. Primeiro dele é que ele traz que esses companheiros são companheiros de ideais nobres, ou seja, seguidores também da doutrina espírita, que também compreendiam esse processo de transição espiritual e que tinham suas raízes na vida espiritual. Né? E que isso, para ele, traz um consolo muito grande, porque ele então percebe que lá no mundo espiritual ele pode continuar o trabalho que ele havia iniciado aqui no plano carnal. Isso me traz, e eu divido com vocês esse ensinamento que me provoca, de que lá podemos continuar, né? Mas que é necessário que aqui comecemos, né? Obviamente que podemos também começar lá, né? Não quer dizer que lá não é permitido que a gente inicie, mas que lá é mais fácil dar continuidade quando aqui iniciamos, porque esse esclarecimento que Jacob nos traz de entender o que estava acontecendo e onde ele estava, permite a ele viver esse mundo espiritual e continuar esse trabalho fraterno que ele aqui já fazia. Ele nos traz também que os maus, né? E aqui vamos entender esses maus, aqueles que ainda se mantêm apegados, presos a sentimentos não nobres e a trabalhos não nobres, eles estão algemados a realizações escuras, né? E que o homem bem intencionado, ele não sofre essa pausa ruinosa. Então, quem está bem intencionado, ao passar para o plano espiritual, segue o seu trabalho de maneira muito mais tranquila. Mas quem aqui está preso a esse mundo carnal e ainda mais a trabalhos inadequados, né? Trabalhos escusos, trabalhos carnais, trabalhos muito como é que eu poderia definir a vocês? Trabalhos de nobreza, de inferioridade, não é nem de nobreza inferior, né? De inferioridade mesmo. Isso nos torna preso a esse mundo carnal e nos torna também mais sofredores. Aquele sofrimento de nos sentir presos a um mundo que não mais pertencemos. Vamos adiante, né? Então, há mil ângulos diversos em cada missão de benemerência, e a providência divina favorece em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Então, existem diversos caminhos que a providência divina nos oferece ao desencarne para que a gente continue nesse trabalho do bem. Então, eu quero pedir especialmente para aqueles que têm medo da morte, não quer dizer que a gente, como espírita, deva dizer, para mim morrer é muito tranquilo, eu não tenho medo. Não, não é isso, eu tenho gente. E o pensamento da morte não é algo muito tranquilo em muitos de nós, pelo menos estou falando de mim. Mas que a gente tenha sempre a certeza de que essa misericórdia divina, ela é imensa, isso os espíritos têm me ensinado a todos os encontros com eles, e que nesse plano espiritual, o nosso trabalho do bem, ele é possível, e Jesus e o misericordioso Deus providencia diversos caminhos de trabalho que vai nos satisfazer no caminhar do bem, tá certo? Vamos adiante. E que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam. Então, os defeitos que eu possuo não tornam de mim, não me tornam um espírito nulo, sem possibilidade de caminho do bem.
de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiriam avante, lutando, servindo e aprendendo. Então, gente, Jacob não era um espírito perfeito. Ele era um espírito que possuía também defeitos, como eu, como você, como muitos de nós. Então, podemos continuar essa caminhada na confiança dessa misericórdia divina e sabendo que nesse mundo espiritual existem diversos caminhos de trabalho fraterno. Aqui no item 12.1, Jacob nos traz esse encontro, essa possibilidade de encontro fraterno, né? Com esses seus amigos, Guilherme. E nesse encontro fraterno, ele nos traz justamente essa possibilidade, né, de encontrar o seu amigo Guilhom e Schutz. Guilhom e Schutz, e aí eu vou aqui voltar ao livro, ele nos traz, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Esse Guilhom e Schutz, como está definido no livro, é um importante divulgador da doutrina espírita entre 1868 a 1938. E esse seu amigo também, Guilhom, ele pertence a esse grupo espírita que era frequentado por Jacob no seu trabalho no plano carnal. Então, por isso que ele traz aí que era entre companheiros essa visita fraterna, né? O reencontro com esse seu amigo. E que, como eu disse a vocês naquele resumo, esses dois amigos, ele apresenta esse amigo Guilhom Schutz, ele apresenta essa áurea em volta de sua cabeça, que até aparece aqui em algumas imagens, para você que nos assiste, não só nos ouve, indicando possivelmente esse grau de evolução espiritual desse espírita, né? Então, aréolas de tênue luz irisada acentuaram ali a simpatia irradiante. E aí, ao longo desse texto, Guilhom, visivelmente satisfeito por esse encontro também com Jacob, né, esse amigo aí do plano espiritual, agora do plano espiritual, mas do plano carnal, traz para ele orientações desse trabalho doutrinário, né? E mostra imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à sua esposa e aos filhos queridos. Olha que coisa maravilhosa, né? Já pensou, Rômulo Queiroz, né, meu esposo, a gente poder seguir o nosso trabalho espiritual no plano espiritual? Ai, que misericórdia e que beleza. Já pensou, minha mãe e meu irmão querido, a gente seguir o nosso trabalho espiritual no mundo espiritual? Que bênção, que bênção. E aí ele traz um longo diálogo, gente, no 12.2, opinião autorizada, quando Jacob perguntando a Guilhom quanto ao motivo pelo qual ele não mais se comunica frequentemente no meio, né, no mundo carnal, Guilhom traz aí uma longa explicação que está aqui destacada em vermelho. E aí ele traz, ora, Jacob, quase que diariamente ele vai lá nas organizações. E ele partilha trabalhos com outros servidores do Espiritismo. Então, vejam que esse trabalho, nem sempre ele precisa ser nomeado. Oi, aqui é o Espírito Guilhom que está falando. Né? Muitas vezes os espíritos se comunicam sem se identificar, que é algo que às vezes ainda me angustia. Poxa, quem é esse espírito que fala? E vejo também esse incômodo dentro de alguns amigos do trabalho espiritual. E aí, quando eu li isso aqui, logo me colocou, né, essa perspectiva. Nem sempre esses irmãos espirituais que chegam até a casa espírita precisam se identificar e precisam se nomear para que eles possam estar fazendo o trabalho espiritual. E aí ele traz, né, que para ele fazer esse trabalho espírita no mundo carnal, eles necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização da bênção que recebemos de Jesus, que é uma bênção, essa possibilidade de comunicação espiritual. E ele nos traz também, né, nesse longo diálogo, monólogo, melhor dizendo, que Guilhom coloca para Jacob, né? Monólogo no sentido que Guilhom fala, e
Jacob vai ouvindo esses ensinamentos de Guilhom, ele traz que a libertação do corpo pesado não nos onera da obrigação de servir nas fileiras do espiritismo com Jesus. Então, quando nós nos libertamos desse pesado corpo, né, e adentramos o mundo espiritual, nós não estamos livres de servir o espiritismo com os ensinamentos de Jesus. E aí ele traz que nessa bendita contribuição do trabalho, né, lá no mundo espiritual, há lugar para todos os servos do Evangelho, sejam eles do Espiritismo, do Evangelho, da religião evangélica, do candomblé, do catolicismo, seja qual formos, né? Nós temos esse trabalho de continuar a trazer os ensinamentos e a trabalhar com os ensinamentos de Jesus. Há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Então, existem diversas interpretações e todas essas interpretações elas são possíveis ao trabalho do Evangelho de Jesus. E aí ele traz para a gente aqui no finalzinho que é imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. E isso nos traz que é preciso que a gente se desfaça desses apegos pessoais e fixe no trabalho do Evangelho de Jesus. É muito lindo esse capítulo, gente. E eu vou para os encerramentos aqui com um trecho e muitas reflexões. Um trecho, se é possível, Glécia? Eu tentei, gente, eu tentei tirar um trecho para que a gente possa refletir um pouco. Olha o trecho, pequenininho. É imenso consolo pensar, imenso, que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Então, morrer não interrompe o nosso trabalho, principalmente se esse trabalho é saudável, o que é saudável, bom e edificante, que nos cresce, que nos eleva e que eleva a coletividade também. Então, esse trecho aqui desse livro merece até como frase de vida a gente imprimir e colocar assim no nossos cômodos da casa, para que a gente jamais esqueça que esse trabalho nunca é interrompido com a morte e que esse trabalho, quando sadio e edificante, é que ele realmente nos leva a uma eternidade muito melhor. Tá bom, meus amigos? Então, o CAC te aguarda na próxima semana com mais um Clube do Livro, desse belo e lindíssimo livro, que é a obra Voltei, a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, que foi apresentado mais uma vez por mim, Glécia Carneiro, essa que aqui vos fala, essa que aqui vos está. Então, eu te aguardo na próxima semana, não falte, não nos esqueça, nos segue no canal, compartilhe o nosso trabalho, e eu te agradeço muito por estar aqui sempre com você, tá bom? Um beijo muito grande